para que se chegue até a sociedade esclarecimentos acerca da operação, é necessário que se observe que a operação relacionada a combustível, ela decorre do início do trabalho feito pela Polícia Civil ao fazer todo o levantamento acerca da presença de servidores fantasmas na Câmara Municipal de Vereadores. No decorrer dessa investigação, cruzou-se com uma investigação feita pelo órgão ministerial no que tange ao desvio de combustível naquela casa de leis. Em razão dessa situação, houve requisição de inquérito policial instaurado pela Polícia Civil e que na data de hoje culminou o mandado de busca em residências, bem como na Câmara de Vereadores. Para que os senhores possam dimensionar, e nós resolvemos fazer uma síntese para apresentar o que nos levou a desconfiar da ocorrência desse desvio dentro daquela casa legislativa. Doutor Ramon, por favor. Boa tarde. Vou apresentar um slide aqui, simples, relativamente didático, tá? Então, no período de janeiro a julho de 2016, o imposto de terra, comércio e derivados de petróleo aqui na cidade, foi gasto no total R$164.288,95 de combustível. Já no período de agosto a dezembro de 2016, foi gastado R$199.170 de combustível. Total do ano de 2016 foram R$363.458,95. Esse é o primeiro instante. Próximo. Os veículos foram gastos 897 diárias, tá? Nesse valor de R$68.675, e de caminhonete 61 diárias, valor de R$25.000, total geral de diárias, R$93.685. Agora nós vamos aqui a quantidade de combustível que tem no município, só tem esses 3 carros. Nós temos o primeiro automóvel Toyota, uma motocicleta, uma caminhonete. Então, mesmo que esses veículos transitassem 7 dias por semana, 24 horas por dia, não seria possível ter esse consumo gigantesco de combustível e ser pago o total dessas diárias. Então, a investigação começou com parte nesse total contradição entre a capacidade de veículo que existente no município e o valor que era gasto. Se nós pegássemos o quantitativo de locações por diárias, conforme é exibido, e somarmos com 2 veículos e mais uma motocicleta, nós não teremos a possibilidade de ter se utilizado esse quantitativo de combustível no ano de 2016. A partir da requisição feita à Polícia Civil, houve por bem ampliar, e nós estamos trabalhando também no ano de 2015. Eu vou passar agora a palavra ao delegado Gilberto e assim sucessivamente. Boa tarde a todos. Por parte da Superintendência da Polícia Civil, através da presidência do inquérito policial do delegado Castro, nós também firmamos essa parceria conjunta com o Ministério Público no apoio exatamente dessas investigações. Assim como foi a questão relacionada à investigação junto à Câmara Municipal, relacionada à questão dos servidores fantasmas, bem como na questão também da CESPA, essa investigação relacionada à questão do combustível também tem sido feita de maneira integrada entre a Polícia Civil e o Ministério Público. Então nós esperamos que, com a conclusão do inquérito policial, novas provas possam surgir para embasar ainda mais a ação penal futura relacionada a todos esses fatos. Agora vamos passar a palavra aqui ao presidente do inquérito, delegado Castro, que poderá detalhar melhor essa situação. Logo que nós recebemos o ofício requisitando a declaração do inquérito policial encaminhado pelo superintendente regional, foi tombado o competente inquérito policial com uma série de documentos encaminhados pelo Ministério Público, documentos estes que fazem parte de uma ação por parte do Ministério Público, de improbidade, salvo engano, e as provas
houve um encontro fortuito de provas, né, do qual nós iremos se utilizar para também estar instruindo o inquérito policial, e tão logo o inquérito seja concluído, nós estaremos apresentando os resultados de todas as investigações. Muitos documentos foram apreendidos no dia de hoje, né, em residência de servidores da Câmara, né, documentos estes que deveriam estar na Câmara estavam na casa de servidores, e todas as irregularidades encontradas no inquérito policial serão devidamente investigadas. Vou passar a palavra para o diretor do núcleo. Só bem rápido, como eu já disse anteriormente, a gente está imbuído nesse esforço conjunto de apoiar essas investigações de forma que a gente consiga comprovar a autoria e participação. A instituição tem dado todo o apoio, como eu disse, é uma operação conjunta, são de duas instituições que estão unindo forças, e da parte a gente está apoiando com toda a medida de inteligência que for possível para que o resultado seja alcançado. Vou passar a palavra aqui no grupo. Senhores, boa tarde a todos. No que diz respeito aos trabalhos do GAECO, é uma tônica da administração atual o combate incessante à corrupção. E nesse segmento, a Procuradoria-Geral tem dado todos os esforços em alocar os recursos e, por meio da GAECO, nós buscarmos essa integração, não somente com a Polícia Civil, com o Núcleo de Inteligência, mas também com o Centro de Perícias Renato Chaves, que está neste momento, inclusive, já debruçado com as mãos na massa, produzindo a extração da análise de equipamentos relacionados às apreensões digitais que foram realizadas pelo grupo, assim como também por parte do Gabinete Militar do Ministério Público, que tem sido energicamente colocado em pronto emprego nessas atividades que envolvem as atividades de campo, em operações como foram feitas hoje, e também de integração com todos os outros órgãos, somando esforços nas atividades de inteligência. Foram levantadas algumas informações de que estariam havendo falsificações de documentos, né, e prestação de informações falsas, né? Porém, todas essas provas elas serão melhor detalhadas ao término do inquérito policial. Nós temos uma operação, né? Nós temos uma operação porque o que ocorreu foi um cruzamento. A Polícia Civil estava com a operação de investigação ao desvio em razão do servidor fantasma, cruzou-se com a investigação do MP no que se relacionava ao desvio de combustível. A operação desencadeada pela manhã, ela tornou-se necessária ser no mesmo momento em razão dos alvos, e no caso o vereador Reginaldo Campos está imbuído nas duas ações. Todos os mandados de prisão que ocorreram pela manhã, quer seja temporária, quer seja preventiva, eles ocorreram nos autos do inquérito policial relacionado a servidores fantasmas. A operação relacionada ao segmento do combustível, ela resultou em busca, tanto na Câmara de Vereadores, quanto na residência de 2 servidores. O que se arrecadou em relação ao combustível foi a parte documental para se submeter à análise do Centro de Perícia Científica Renato Chaves. O período concernente à investigação, ele ocorre em relação ao período do biênio do atual vereador. Ao se instaurar o procedimento, solicitou-se à Casa Legislativa o encaminhamento dos contratos alusivos à licitação do combustível, bem como a contratos eventualmente para locações de veículos e o quantitativo de veículos próprios que a casa possuísse. A partir dessas informações, ao verificar que nós tínhamos o quantitativo de combustível muito superior que foi gasto cruzando diárias e carros próprios, solicitou-se à casa que informasse se ocorreria liberação de combustível a outros vereadores ou a terceiros e qual seria o ato normativo caso ocorresse a liberação de veículos a vereadores que estaria embasando aquela ação. Esse procedimento, é preciso que se frise, ele iniciou em agosto de 2016. E a partir daí, documentações foram encaminhadas pela casa e até este ano a informação não se tinha por ato normativo. Este ano, a Câmara de Vereadores, ela resolveu editar um ato normativo, uma resolução, que foi questionada semana passada pelo órgão ministerial, e paralelo a isso nós recebemos do então vereador Reginaldo Campos
uma portaria alusiva ao ano 2015, de número 01, em que a mesa diretora possibilitava o uso do combustível em veículo particular quando não tivesse carro oficial. E é preciso que se observe que o teor desta portaria é muito semelhante ao ato da resolução deste ano. Questionou-se ao vereador para que informasse a relação dos vereadores eventualmente beneficiados. Não houve esse encaminhamento de informação, embora tenha sido solicitado. Uma ex-vereadora do município foi questionada para se saber se teria recebido combustível, e a informação que se veio dessa ex-vereadora foi no sentido de que havia uma cota aos parlamentares e não a liberação do combustível mediante a necessidade do serviço público e ausência de carro oficial. Hoje, na busca feita na Casa Legislativa, nós não logramos encontrar qualquer documentação referente à solicitação, nem tampouco liberação de combustível. É por óbvio que, se nós chegarmos à situação do compartilhamento de combustível de forma irregular com outros parlamentares, eles devem sim ser chamados aos autos para responsabilidade. Mas frise que até este momento nem o vereador Reginaldo Campos nominou quem recebeu, nem tampouco houve localização naquela casa por ocasião da busca. Esse também foi um dos objetivos: fazer a verificação das eventuais solicitações e correspondentes liberações. Fornecedores de combustível, mediante processo licitatório, eles foram ouvidos no auto do procedimento. E foi solicitado o encaminhamento dos cupons fiscais. Nós não temos quase que 80% o indicativo das placas. O que nós temos são horários em que o combustível foi liberado. Nós temos horários de abastecimentos que ocorreram finais de semana, um grande número no período noturno. Então, o que tem é o indicativo de que fora do horário regulamentar de trabalho naquela casa, houve abastecimento de veículos com o uso do combustível da Câmara. Nós estamos na fase da coleta de informações via documentação. O que foi possível ser instruído, que antecedeu a busca na data de hoje, já foi realizada. Essa busca foi necessária para complementar as informações que até então nós já possuíamos nos autos. E não esquecendo que, como nós estamos no trato do desvio do recurso público, além do aspecto criminal, há necessidade também de se caminhar em relação à responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Qualquer recurso público que seja empregado na aquisição de bens ou serviços, ele deve necessariamente fazer o revestimento em prol do serviço público. Na medida que nós não temos qualquer ato de controle, pelo menos não se localizou naquela casa, muito embora tenha sido questionado aos servidores e ao representante da atual gestão no sentido do encaminhamento, e a falta dessa localização, a falta dessa documentação, ela já é um grande indicativo do desvio do recurso, com a situação específica de se buscar tanto a responsabilidade administrativa no aspecto da improbidade quanto a criminal. A atual gestão lançou uma resolução. Ao lançar essa resolução, foi solicitado da Casa Legislativa o encaminhamento do parecer jurídico que motivou essa edição dessa resolução. Os vereadores que teriam sido beneficiados com a concessão desse combustível. A Casa apenas fez o encaminhamento da informação referente à ausência de um parecer jurídico. Entretanto, não informou a liberação feita a parlamentares. Em razão dessa situação é que a ação civil foi manejada. E nós estamos no aguardo do posicionamento do Poder Judiciário. É muito preocupante uma resolução liberar combustível para uso em veículo particular, porque com essa situação abre-se uma porteira. Qualquer veículo que oficialmente receba por um ato normativo combustível e na eventualidade de ocorrer o sinistro, a Casa Legislativa e o município de Santarém podem ser demandados pelo ressarcimento.
Com base na informação da ex-vereadora, em que ela cita o ano anterior, de 2014, nós já estamos com um procedimento relacionado para apurar esse período. Então, na medida do que fatos forem surgindo, procedimentos certamente serão instaurados, porque nós precisamos carrear para os autos de investigação toda a prova documental que se faça necessária, assegurando o direito de defesa a quem quer que o seja, mas que nós tenhamos uma investigação serena. E digo aos senhores que a investigação ela se faz necessária em razão de um fato detectado e comprovado, mas isso, em hipótese alguma, isenta fazer apuração e responsabilidades passadas. Nessa situação específica, e também é preciso que se observe que a ação hoje em curso, ela se relaciona a um agente político, ela não se relaciona em relação ao poder legislativo. O órgão ministerial, a Polícia Civil, assim como o Centro de Perícia Científica Renato Chaves, nutrem respeito pelo Poder Legislativo. As instituições, elas precisam se fazer presentes e elas precisam ser respeitadas. As instituições, elas permanecem, os seus gestores passam. Então, essa é uma ação voltada em razão de uma gestão, não em razão do Poder Legislativo. Algumas placas relacionam-se a carros locados, mas nós temos também placas que não estão relacionadas e elas estão sendo objeto de se carrear os autos. Nós temos informação também dentro dos autos por depoimento do compartilhamento de combustível por terceiros. Isso é fase ainda de investigação. Essa coletiva ela está sendo feita para que os senhores possam entender qual é o teor e objeto da investigação. Nós não temos atos conclusivos, até porque ela está em curso. Material apreendido referente ao combustível especificamente vai ser passado por perícia do Centro Científico Renato Chaves, no sentido de legitimar ações voltadas a se buscar responsabilidade criminal e também no aspecto da improbidade administrativa. Ok, senhores? Muito obrigada, delegado Gilberto. Obrigada à imprensa, obrigada pelo trabalho de vocês. Essa é uma situação que nós precisamos ainda preservar algumas informações em razão da investigação. Então, nós contamos com a compreensão e fiquem certos que, com a conclusão da investigação, nós faremos uma coletiva para mostrar aos senhores quais foram os resultados. Obrigada.